E aí, gente, tudo bem? Vamos começar aqui uma série de vídeos sobre fases no Revit. Vão ser 2 ou 3 vídeos, né? Eu tô gravando ainda, então não sei. Mas eu vou ensinar para vocês como que a gente configura fases, como que a gente entende fases, qual o conceito de fases, como que isso funciona. Porque muita gente tem dificuldade de trabalhar com fases e tem umas pessoas que fazem umas confusões desnecessárias, né? Cria uma complexidade a mais ainda do que já é. Então eu vou explicar qual que é a lógica por trás das fases do Revit e também como trabalhar isso em tabelas, em vistas 3D, por exemplo. Dá para você aplicar a fase em tudo, inclusive não só dá, né, como é recomendado, né? Se você tem uma tabela, por exemplo, de materiais, você tem que dizer de quando são esses materiais. Você vai listar tudo que existia no seu projeto, você vai listar só o que é novo, você vai listar o que é existente, você tem que saber o que você está fazendo, senão você sai quantitativo errado, sabe? Então vou ensinar isso tudo agora nessa série de vídeos. Nesse primeiro agora a gente vai passar pelos conceitos e eu vou explicar como que a gente aplica fase dos materiais, fase nas vistas e configura as principais fases e as sobreposições, né, que a gente trabalha para mostrar. A sobreposição é aquilo que a gente faz, né, de pintar de vermelho, demolido, azul ou verde, o construído e tal. Então, vamos começar. Bom, eu vou começar abrindo o arquivo novo do Revit de projeto de arquitetura, então com o modelo do Revit mesmo, tá? Modelo aqui de arquitetura, projeto, ok. Porque ele vem sem nenhuma configuração, tá? Então quero mostrar para vocês desde o começo. E aí, o que a gente tem que entender é o seguinte: todas as vistas que a gente tem no projeto, né, essas plantas de piso, essas elevações 3Ds e tal, elas mostram uma fase. É como se fosse uma câmera que mostrasse um determinado período de tempo. Então você está mostrando o passado, né, ou melhor, o que você já tem, né, o que é existente, e outra que está mostrando o futuro, que é a sua construção nova. Inclusive, essa é a nomenclatura que o Revit usa por padrão, né, existente e construção nova, que para mim tá ótimo, tá super coerente. Então a gente tem que lembrar disso, não são só os objetos que têm uma fase aplicada, as vistas também mostram fases, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar minha vista aqui do nível 1 e descer aqui do lado, você vai ver que ela está na fase construção nova, então ela me mostra o que está acontecendo na construção nova, ela não está me mostrando como era na existente, tá? Só para a gente ficar atento. Por que eu estou falando isso? Quando eu desenho uma parede, por exemplo, eu clico aqui na parede, escolho qualquer uma aí. Quando eu desenho, que fase que está essa parede? Na fase que está a sua vista, que você está desenhando, tá? Então, automaticamente ele já pega a fase da vista que você está desenhando. Obviamente que você pode mudar isso. Então, vou dar ESC aqui. Se eu selecionar a parede, eu consigo ver as propriedades dela, e aqui embaixo também tem fase criada e a fase demolida. E ele está me falando aqui que ele foi criado na construção nova, né, justamente porque minha vista do nível 1 está mostrando na construção nova. Se eu alterar minha vista do nível 1, eu pego aqui ela, venho aqui e falo, não, ela mostra o existente. O que aconteceu? Primeiro que a minha parede sumiu. Por quê? Ela está mostrando um período de tempo anterior à minha parede. A minha parede estava na construção nova, agora eu estou mostrando o existente, então não existe parede. Se eu construir agora uma parede, traça qualquer coisa aí. Se eu construir uma parede agora e clicar nela, ela ficou criada na existente, porque minha vista está na existente, tá? Então lembre-se disso, vai sempre fazer o que a sua vista tiver. E aí, se eu voltar agora a minha vista, pode clicar no branco também aqui, né, para ele tirar a seleção. Agora eu vou falar que a minha vista está mostrando construção nova. E aí agora ele mostrou as duas paredes. Por quê? Porque essa aqui está existente e eu não demoli ela, não falei que demoli hora nenhuma, e essa aqui eu construí agora no projeto. Então, tá mostrando as duas, tá certo, é isso. E aí o que a gente tem que entender é que, basicamente, no Revit é isso. Você fala como que estava e como que vai ser, tá? É só isso. Ah, tem outras fases? Tem, tipo, se você tiver uma situação que você vai ter uma ampliação, né? Sei lá, eu tenho um terreno hoje, vou construir uma casinha, e daqui 2 anos eu vou ampliar essa casinha. Você já quer fazer o projeto disso? Você pode fazer, né? 3 fases. Seria existente, construção nova e ampliação, por exemplo. Eu tô falando isso porque tem gente que cria uma fase chamada demolição. Isso não existe, gente. Nunca existiu, tá? Isso não existe. A demolição é apenas um filtro, que é esse filtro de fase que a gente vê aqui. É um filtro que mostra qual é a diferença entre o que você projetou e o que tinha.
Então, no que eu tinha, no que eu tenho hoje, né, no existente, eu tinha uma parede, no que eu projetei, eu não tenho mais a parede, então essa parede foi demolida. É um filtro, tá? É apenas uma sobreposição de cor que te mostra que aquele elemento saiu, aquele elemento foi eliminado, foi demolido, tá? Não existe uma fase de demolição. E aí, para você configurar fases também, você pode vir aqui em gerenciar, e aqui do lado tem o botão fases, e aí ele veio aqui com a existente e a construção nova. Isso aqui você pode nomear da forma que você quiser. Não faz diferença. Eu até uso, eu ponho um 0 aqui, né? Tipo, a situação 0 e o 1. Mas assim, coisa minha. E se você, por exemplo, quiser fazer uma ampliação, você pode fazer um 2 aqui. Eu coloquei errado, vamos voltar. Inserir depois dessa fase aqui. 2, ampliação. E pronto, criei minhas 3 situações aqui que eu quero. E aí a gente tem, depois aqui tem os filtros, eu vou deixar isso aqui para mais para frente, tá? Então aqui a gente cria fase, não crie fase de demolição, por favor. E agora se eu vier na minha vista, eu tenho aqui então 0, 1 e 2. Eu gosto até pelo número, né, para ficar meio temporal assim, né, 0, 1 e 2, acho mais legível. E aí, por exemplo, na minha ampliação, se eu mudar aqui agora, eu continuo tendo as duas paredes, porque em momento nenhum eu falei que eu demoli ela. Mas, por exemplo, se eu pegar essa daqui e falar que ela... Vamos pegar essa aqui que já existia, né? Se eu falar que ela foi demolida na construção nova, na minha fase de ampliação já não tem mais essa parede. Na minha fase de construção nova, ela está aparecendo como demolida. E isso aqui é um filtro que está configurado nesse filtro de fase mostrar tudo. Isso aqui é padrão do Revit, a gente vai chegar lá. Se você colocar o completo, ela some. Por quê? Na construção nova, minha parede sumiu, ela foi demolida, ela não existe mais. Então, quando o meu projeto está completo, por isso esse nome, mostrar completo, a parede não existe mais, tá? Então é meio que a lógica desse filtro. Então, assim, o grande segredo das fases é, na verdade, o filtro. Tá? Na verdade, são os filtros. A forma como os filtros funcionam. Porque a fase em si é só isso. Tinha aqui, não tinha aqui, construí aqui, demoli ali. É só isso, mais nada. E aí, uma coisa que eu quero frisar é que você sempre vai ter alguma coisa na fase existente. Por exemplo, se você vai fazer um apartamento, né, um projeto de um apartamento, o apartamento agora você vai ter que modelar ele existente. Né? Tudo que você encontrou lá, você vai modelar como existente, para depois você fazer o seu projeto em cima. Inclusive, acho que assim, o objetivo do Revit, do BIM, é que a gente modele tudo mesmo. Por exemplo, eu vou trocar o revestimento da cozinha. Se você modela o revestimento atual da cozinha para depois demolir ele no Revit, você consegue ter um quantitativo de demolição, tá? Ainda não são muitas pessoas que fazem isso. Geralmente o pessoal faz um levantamento meio genérico e só usa o que vai construir e vamos embora, né? Mas aí você deixa de ter esses quantitativos. Então, acho que assim, à medida que o BIM for melhorando, as pessoas forem entendendo mais, forem aplicando mais isso no dia a dia, essa vai ser a situação ideal. Você tem que modelar o que você tem para saber o que você demoliu. Não tem outra forma. E, por exemplo, André, eu vou começar um projeto novo, num terreno novo. Eu não tenho nada existente. Tem, o terreno. O terreno é existente. Quando você modelar o terreno, você vai pôr ele na fase existente. Você pode ter, por exemplo, o muro do vizinho. O muro do vizinho é existente, você tem que modelar ele como existente. Se você modela ele e não olha isso, e por exemplo, ele fica na fase construção nova, o que vai acontecer? Se você tirar um quantitativo de obra, vai sair o quantitativo do muro do seu vizinho, entendeu? Então vai aparecer tijolos a mais, por exemplo, no seu quantitativo, porque você não prestou atenção nisso. Então tem que colocar as coisas na fase certa. O meio-fio pode ser existente, às vezes a calçada está existente, por mais que você faça outro ou não, né? Aí é de caso a caso, mas tem coisas que são existentes. Você pode colocar os postes existentes, se tiver alguma coisa urbana ali na frente, se você quiser representar, são coisas existentes, tá? Então sempre tem coisa existente, não adianta. E é por isso que eu falo que a gente tem que usar fases no Revit. Se você não usa fases no Revit, se você não liga para isso, nunca parou para olhar isso, você provavelmente está fazendo alguma coisa errada. E talvez você não extraia quantitativos, por isso que não está te afetando, né? Mas se você for extrair quantitativos com precisão, você precisa prestar atenção nas fases, tá? Bom, chega de falar agora, né? Vamos lá. André, toda vez que eu quiser mudar de fase, eu tenho que ficar mudando a vista aqui toda hora? Eu clico na planta e fico trocando aqui? Não, obviamente que não. Você pode duplicar a sua planta, as suas vistas, elevações 3D, todas as vistas.
quantas vezes você precisar para mostrar o que você quiser. Então, por exemplo, eu quero ter um nível 0, ou nível 1, né? Aqui vamos colocar um traço aqui e vou colocar existente. Ele vai pedir para renomear o nível, não, deixa o nível com o nome dele mesmo. E aí eu vou pegar essa planta e vou falar aqui que ela mostra o existente. Vou clicar com o botão direito, duplicar, nível 1, construção nova. Já vou clicar com o botão direito de novo, duplicar e vou colocar ampliação. Essa ampliação aqui, gente, estou fazendo mais por exercício mesmo, né? Que é uma situação um pouco mais rara, mas pode acontecer. Então, no construção nova, seleciono aqui, eu vou mudar para construção nova. Vamos abrir para ver. Ah. E no ampliação, eu vou mudar para ampliação. Ó, o existente ficou no existente, construção nova, ampliação, ampliação, tá certinho. E aí, por exemplo, eu posso vir aqui no meu existente e começar a desenhar o meu levantamento, tá? Então, assim, eu recomendo que vocês façam primeiro as vistas, né? Obviamente que se você desenhar errado, depois você só seleciona os objetos e troca. Então, fiz aqui meu existente, vamos fingir que eu tenho alguma coisa aqui. Beleza, tá aqui meu projeto existente. Se eu selecionar as paredes, só para confirmar, ó, ficou como existente, sem demolir. Se eu vier na minha construção nova, aquela parede ali eu demoli, né? Deixa eu tirar ela. Vou voltar aqui na existente para poder ver ela. Vou pegar aqui e vou tirar o demolido. Nenhum. E aí na minha construção nova, eu vou deletar essa parede aqui. E vamos supor que na minha construção nova eu demoli essas duas aqui internas. Então eu posso selecionar as duas e colocar demolido. E vou criar outras. Vou criar aqui. Opa, ficou bom esse aqui, hein? Então vamos lá, CS, criar similar. Aqui. Então na minha ampliação, opa, no meu existente não tem nada. Na minha construção nova, no meu existente não tem nada. Ó. No meu existente tem o levantamento. Na construção nova tem isso aqui, demoli o que estava aqui e fiz outro. Na ampliação, por exemplo, eu posso dizer que eu vou ampliar, né, um pedaço aqui assim. E aí, para ampliar isso aqui, por exemplo, eu vou quebrar esse pedaço de parede. Como é que eu faço? Eu tenho que quebrar a parede, né? Dividir ela aqui, né? Tornar ela, em vez de uma parede, só duas. E aí eu posso vir aqui em modificar, pegar esse dividir elementos aqui e quebrar a parede aqui, ó. Pega no eixo dela, quebrou. Eu seleciono esse trecho aqui e falo que eu vou demolir isso na ampliação, por exemplo. E aí ele dá uns errinhos aqui de encontro. O que você pode fazer é tentar vir aqui nessa fase mesmo, uniões de parede, clicar aqui e ir passando. Aqui deu certo. E aqui também acho que deu certo, vamos ver. Não ficou muito bom aqui. Vou colocar isso, esse aqui acho que é o melhor. Tá, daqui a pouco a gente vê isso aqui que tem como ajustar isso melhorzinho. Você pode fazer também, gente, por exemplo, em vez dessa união ficar automática, você clica com o botão direito, não permitir união, e aí essa parede aqui eu jogo aqui onde eu quero, que aí ela não fica indo automaticamente. Bom, mas coloquei aí, era o que eu queria, era só um exemplo. E aí, depois a gente arruma isso aqui. E aí a gente já tem, então, 3 situações. E agora, André, como é que eu faço para colorir isso, né? Para mostrar os filtros? Agora, eu vou entrar em construção nova, né? Porque no levantamento a gente não vai ter isso, no existente. A gente vai trabalhar com os filtros. Então, o Revit tem uns filtros prontos aí, ó. Ele mostra, por exemplo, o anterior mais o demolido. E aí é o que ele está mostrando para mim, né? O que eu tinha e o que foi demolido e tracejado, tá? E tem, por exemplo, anterior mais o novo. Ele mostrou o novo, aqui ele não está pintando, deixa eu ver se tem alguma cor no sombreado. Não tem cores no sombreado, tá? Porque é o padrão do Revit, ele não trouxe cores. E aí tem, por exemplo, mostrar demolido e novo. É um filtro que a gente não vai usar muito, provavelmente. E tem só a fase anterior, né? Por exemplo, então tem uns filtros aí que vem prontos. Geralmente eu não uso, né? Deixa eu colocar o nenhum aqui.
Nenhum ele mostra tudo, gente. Ele mostra onde você tá, ele mostra o que foi demolido e o que é novo, então meio que vira uma bagunça, tá? Então, o que você tem que tomar cuidado é com filtro de fase. Como que a gente configura isso? Vou lá em gerenciar, vou lá em fases, vou aqui em filtro de fase. E aí a gente tem 4 colunas aí principais, né? Tem o nome e tem as colunas. Eu vou excluir tudo, vamos fazer do zero para ficar mais fácil. Então assim, qual que é a situação final? Vou criar um novo aqui e eu gosto de usar o 0 ou 1. Final, por exemplo. Final é a situação que ficou o que eu tinha e não foi demolido, né? O que ficou, ficou. E o que é novo, ficou. Então essa é a situação final. Então como que eu quero exibir o que é novo? E aí a gente vai ter sempre 3 opções. Por categoria, sobreposição e não exibir. Por categoria, na verdade, é como o elemento é. Então, se sua parede ela é de tijolinho marrom no meio com um revestimento e tal, ela vai mostrar desse jeito. Sobreposição, ele vai pintar isso de alguma cor. Que é quando a gente, por exemplo, mostra que o demolido, em vermelho que foi demolido. Então, você vai querer mostrar o novo sobreposto aqui na final? Não. E não exibir é não exibir. Por exemplo, eu não vou exibir o demolido no final, certo? Então, não exibido. Eu não vou exibir o temporário no final, porque temporário é tipo, sei lá, galpão de obra, né? Alguma coisa assim. Você vai construir ali e depois vai embora, né? Então não vou exibir. O existente, eu vou pintar com alguma cor? Não, vai ser o elemento em si mesmo. E o novo, também o elemento em si. Então, ok. E aí eu posso pegar, por exemplo, essas 3 aqui já com o Shift aqui e aplicar o final, tá? Só para ficar já com alguma coisa aí. Vamos voltar aqui na fase então e filtro, e aí vamos criar mais um. Filtro 1. Eu acho que o que a gente mais usa em segundo lugar seria o existente mais o demolido, né? Existente e demolido. Eu não sei porque eu estou escrevendo com maiúsculo. Existente e demolido. E aí só para arrumar isso aqui. No existente e demolido, eu não vou mostrar o que é novo. Então não. Eu vou mostrar o que é existente normal, sem sobrepor. Eu vou mostrar o que foi demolido sobrepondo, vou pintar ele de vermelho. E eu não vou mostrar o temporário, então não exibido. E aí começam as coisas. Então, por exemplo, se eu vier aqui na minha construção nova, além dessa variação aqui de construção nova, eu posso ter, vou duplicar aqui, a construção nova demolido. Porque esse aqui está mostrando a situação final. Esse aqui eu vou aplicar o filtro de demolição. Então, vamos deixar aqui, final, existente e demolido. E aqui ele ficou com essa configuração gráfica aqui, que é padrão desse arquivo do Revit. Como que eu mudo isso? Também em fases. E aqui eu venho em sobreposição de gráficos. E aí eu tenho aqui demolido. Como eu quero representar isso? E aí aqui, assim, as possibilidades são infinitas, mas para resumir, projeção, essa coluna aqui, ó, projeção superfície é quando eu estou vendo o objeto, não estou cortando ele. Na planta, eu estou cortando ele, então não é o caso. Por exemplo, se eu tivesse um piso demolido, ele aplicaria projeção em superfície, porque eu estaria vendo o piso. O cortar, então, quando eu estou cortando o objeto, no caso a parede, é isso que eu quero. E é essa linha que ele está mostrando aqui. Mas além da linha, eu quero que, por exemplo, preencha o fundo de vermelho. Então eu vou colocar aqui, ó, o padrão de fundo, preenchimento, e eu vou colocar um vermelho aqui. Ok, ok, ok. E tá ali. Preencheu. Aí, gente, detalhes de representação é com cada um, né? Cada um gosta de uma forma, né? Aqui, por exemplo, a linha tá preta, você pode deixar ela um vermelho escuro para ficar mais bonitinha. Então, fases, sobreposição. A linha aqui, em vez de ser preta, você pode colocar ela, por exemplo, esse vermelho escuro. Isso não é vermelho, esse aqui. E aí ela fica um pouco mais suave. Aqui a escala tá pequena, né? Vamos colocar não para 50. Olha lá, então já fica um desenho um pouco mais leve. Aí é teste, tá, gente? Então, aí, por exemplo, com relação à minha ampliação, vou fazer a mesma coisa. Vou duplicar e vou fazer uma nova vista. Demolido. Ou a demolir, né? Quem às vezes gosta de chamar assim. E vou colocar meu filtro de fase aqui, existente demolido.
E aí ele mostra para mim só o que é demolido. Ah, André, e se eu quiser fazer um com o demolido e o construído? Pode ser também. Então a gente vem aqui em fases, filtro de fase, novo. Posso colocar... eu vou fazer uma coisa, eu vou colocar aqui, ó, existente, demolido e novo. E esse aqui eu vou deixar como 2. Isso aqui ele vai reorganizar depois, tá? Pode deixar aí. E aí o meu existente, demolido e novo, o novo eu vou querer pintar. O existente eu não vou querer pintar, mas aparece. O demolido eu vou querer pintar. E o temporário eu não quero que apareça. Ok? E aí eu pego aqui demolido e mostro, por exemplo, o existente, demolido e novo. E aí no caso essa vista aqui não seria demolido, né? Seria tipo alterações de alvenaria. Ou projeto civil, enfim, tem vários nomes que as pessoas usam. E aqui o demolido ficou certo, o outro está errado. Então fases, sobreposição. O que é novo, eu quero mostrar... eu não quero esse preenchimento aqui, vou deixar sem sobreposição por enquanto. E no fundo eu quero pintar, aí cada um escolhe o seu, eu vou colocar um verde aqui. E eu posso, no caso do construído, gente, eu gosto de deixar a linha normal, não gosto de deixar a linha diferente. Então eu deixo ela preta e aperto OK. E eu esqueci de alguma coisa. Tirar o padrão de cima. Olha lá, tinha um padrão em cima aplicado, eu só tirei ele, visível. E aí ficou só o padrão de baixo, o verde. Então assim que a gente configura os filtros. E aí, nesse aqui, por exemplo, que eu fiz um só demolido, eu também posso fazer um só novo, né? Só o existente novo. Porque às vezes você mostrar tudo em um só, né? Todos os desenhos em um só, fica confuso. Eu particularmente não gosto. Eu faço sempre uma planta de demolição e depois uma de novo, para ficar bem fácil de entender, para não ficar confuso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou duplicar, vou colocar construir, ou construído aqui, para seguir o raciocínio, construído. E nesse caso eu vou ter que fazer um novo filtro, né? Então fases, filtro de fase, novo, 3, existente e construído. E aqui de novo, o novo vai sobrepor, o existente não vai sobrepor, o demolido não vai aparecer e o temporário não vai aparecer. Ok? E aqui, filtro de fase, 3, o existente e o construído. Tá? Então é bem simples, na verdade, é só uma questão de você fazer a sua primeira configuração e aí você consegue fazer os filtros. Aqui tudo funciona, tá, gente? Então, por exemplo, minhas paredes estão branquinhas porque o meu existente não tá com sobreposição, né? Se eu colocar cores consistentes, por exemplo, e minha parede for de tijolinho, ela vai aparecer os materiais. Deixa eu ver aqui uma do Revit. Olha lá, ela fica normal. Então, por exemplo, se eu tiver uma parede dessa daqui, no caso ela sobrepõe, tá? Porque eu coloquei essa parede, né, igual a essa, só que como tá com sobreposição, ele tirou, né, as camadas todas e ficou tudo verde, tá? Tem como a gente tratar isso, mas vai ficar isso para os próximos vídeos. Então, basicamente, gente, fase é isso. Você cria as fases que você quer e depois você só configura as vistas. Isso funciona para o 3D. Se eu for para o 3D aqui, eu posso mostrar... Deixa eu pegar essas paredes aqui e vou colocar conectado com nível 2, só para não ficar muito esquisito. Se eu vier aqui, eu estou mostrando construção nova e estou mostrando, vou colocar para mostrar tudo. Ele não ficou colorido, porque a gente não configurou... Opa, aqui mesmo. Porque a gente não configurou as sobreposições em vista, né? Então aqui, sobreposição em gráfico, eu não falei nada de projeção e superfície. Por isso que ele tá tudo assim. Se eu quiser, ó, um novo, posso colocar aqui também um preenchimento, colocar uma cor também. E o demolido, posso colocar aqui um preenchimento e colocar uma cor também. E aí, gente, a criatividade aqui é livre, viu? Você pode, por exemplo, fazer, em vez de sólido, você pode colocar, principalmente o demolido, né, que às vezes não precisa ser tão pesado aqui, você pode colocar alguma achura na diagonal. Vamos ver essa daqui.
Ó, então fica mais suave. E aí você pode fazer vistas 3D indicando o que você está fazendo com o seu projeto. E funciona do mesmo jeito, você pode ir duplicando suas vistas 3D e fazendo uma antes, depois, demolido, construído, funciona tudo normalmente. Então existente, ó, no existente é tudo novo, na fase existente tudo vai ser novo, né, que é a primeira fase que você tem. Na ampliação, ó, demolir isso aqui para construir isso aqui. Então deixa eu arrumar isso aqui também. Na fase construção nova, demolir isso aqui e construir isso aqui. E na fase existente, isso aqui é tudo novo, entre aspas. Tá? Então acho que isso aqui foi a primeira parte mais importante. Já deu para ter uma boa noção de como funciona fases.